Olá, caros amigos, eu me chamo Leandro Oliveira. Vamos dar continuidade então à nossa reta final do nosso curso de Excel intermediário. Então, para começarmos aquela planilha que eu expliquei na aula anterior, vamos abri-la. Arquivo, a pasta arquivos do seu CD, aula de número 7, formulários. Ok. Então aqui está ela, logicamente, sem nenhuma mais automatização do que vocês viram na última aula, certo? Então tá ok. O que nós vamos trabalhar? Para eu criar qualquer software, qualquer programinha, qualquer implementação, sendo no Excel ou em qualquer outra área, eu preciso primeiramente do quê? De ter um banco de dados com as informações necessárias para eu alimentar o meu software, a minha implementação, certo? Então aqui eu tenho duas planilhas, a planilha BD, banco de dados, e a planilha autoatendimento, que vai ser essa fase final aqui. Então quando você vê um programa em si trabalhando, você não tem às vezes a noção do que está por trás de tudo aquilo, certo? Às vezes o que está por trás de tudo aquilo é uma coisa muito complexa, às vezes você nem imagina o que é. Então nós vamos estar nessas próximas aulas criando passo a passo. Eu vou falar um pouco mais devagar nessa aula, vamos fazê-la bem com calma, para que possamos pegar verdadeiramente essa parte, essa implementação desse Excel intermediário, para que a gente possa chegar no avançado com um nível de conhecimento bem legal. Ok? Então vamos lá para a planilha banco de dados. O que eu tenho aqui na minha planilha banco de dados? Sempre antes de você começar a fazer qualquer coisa no Excel, você tem que meio que criar ela no papel, certo? Como dizia meu saudoso professor de Excel avançado, se você não sabe fazer no papel, não tente fazer no Excel, certo? Então, tudo que você vai criar, você tem que fazer primeiro um esboço, alguma coisa no papel. Você tem que saber criar, por exemplo, as funções, tem que saber criar elas primeiro no papel para você poder passar no Excel. Aí no Excel você criou uma vez, ele vai fazer o resto da vida sozinho, ele vai se tornar automático, ok? Então, o que eu quero, o que eu tinha em mente? Eu tinha em mente que eu queria criar uma planilha que automaticamente desse acesso ao meu cliente para ele poder fazer um pré-orçamento de algum veículo, certo? Então, para isso eu preciso do quê? Eu preciso de marcas de veículos, certo? Após eu ter colocado as marcas, eu preciso do quê? Dos modelos dos veículos. Logicamente, para cada marca escolhida aqui, eu tenho alguns veículos. Aqui eu coloquei poucos, 4 veículos. Eu poderia ter todos, por exemplo, da Chevrolet, pegado todas as marcas da Chevrolet, enfim, certo? Aqui é só uma exemplificação. O que eu preciso mais? Se eu tenho cada um desses veículos, logicamente, eu também preciso ter todos os preços desses veículos, senão, né, não vai dar certo, ok? Na parte de acessórios, que vocês lembram lá na planilha anterior, eu tinha o quê? Eu tinha a parte daquele item presente da Leandros, certo? Então aqui eu tenho os itens tipo por som, e logicamente também, som, o que vai no som? MP3, o DVD e tal. Bancos em couro, recado, esporte, rodas, liga leve, certo? Então, tudo que você vai alimentar a planilha, a tua planilha que vai ficar visível, você tem que, logicamente, criar um banco de dados para alimentá-la, certo? Tá, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Então, aqui já está meio que semi-pronto as planilhas. O que eu preciso fazer? No Excel é muito útil você renomear campos. Por que renomear campos? Porque se eu vou trabalhar com a PROC-V sem renomear campos, eu fico limitado a nunca mais poder adicionar qualquer veículo, qualquer outra informação, se eu não mudar a fórmula. Já se eu adiciono, coloco dentro de qualquer uma função e eu nomeei aquele espaço com campos, com nome aqui na minha caixa de nome, ele vai ficar muito mais prático de eu criar a função. Por quê? Porque daí, se eu chegar aqui e mudar qualquer coisa, automaticamente ele vai mudar na função e não vai precisar eu ficar editando minha função, ok? Então vamos lá mudar.
o que eu tenho aqui? Marcas, ok? Então, selecionamos aqui, vamos colocar marcas. O que eu tenho aqui? Tenho o rótulo das marcas, certo? Então, vamos usar o nome rótulo das marcas. Bom, aqui não vai precisar. Vamos pegar aqui inteiro. Aqui, vamos colocar aqui modelo. Modelo veículo. Esses nomes que eu estou colocando, vocês vão ter que lembrar depois. Não lembrar, porque toda hora que nós... Vamos dar um Enter aqui. Toda hora que eu clicar aqui, eu vou ter já listado os nomes que eu estou colocando, ok? O que eu vou ter que listar mais aqui embaixo? Preço do veículo, certo? Então, vamos selecionar e colocar preço. Sempre procure não usar C cedilha, acento, certo? Por quê? Porque de repente você vai fazer uma planilha e você vai cair no teclado de alguém americano, por exemplo. O teclado americano não existe C cedilha, não existe a letra C cedilha, certo? Então pode causar de dar algum erro, ok? Então sempre procure usar sem C cedilha, sem acento, etc, ok? Então, por exemplo, preço veículo. Olha, nota que eu coloquei underline também, não coloquei espaço, porque vai dar erro, nunca deixar um espaço vazio, né? Então, preco, espaço, no lugar de espaço, underline, né? Preco, underline, veículo, sem acento também, ok? Enter para confirmar. O que eu tenho aqui? Tenho acessórios, vamos colocar aqui acessórios. E aqui, por último, tenho o modelo dos acessórios, certo? Modelo de acessórios. Ok. Então, quantos campos eu renomeei para fazer isso aqui? Então, tenho o campo acessórios. Note que quando eu clico aqui, ele já vai automaticamente naquele campo. Não importa se eu estou nessa planilha aqui. Se eu chego aqui na minha caixa de nome e pego acessórios, ele automaticamente vai ir em cima de acessórios. Olha aí, certo? Então, vamos lá, tem acessórios, tenho marcas, tenho o que mais? Tenho modelo de acessórios. Olha, vai automaticamente em cima da minha seleção, que eu renomeio. Modelo de veículo e preço de veículo, ok? Mais uma coisa. Quando por exemplo, se eu coloquei aqui os nomes dos veículos aqui e de repente eu preciso dispor eles nesse sentido, certo? Já imaginou você ter que escrever tudo de novo? Foi o que precisaria eu ter feito aqui. Olha, eu dispus aqui as minhas marcas e precisei colocá-las aqui, certo? Horizontalmente. Aqui eles estão verticalmente, precisei colocá-las horizontalmente. É lógico que eu não escrevi elas novamente. O que eu fiz? Eu inseri uma função chamada transpor, certo? Como que funciona essa função? Ok, vamos aprender aqui essa função, bem interessante ela. Então, igual transpor. O que ela vai transpor? Ela vai transpor essa minha matriz para o lado, certo? Vai transpor ela para o lado daqui. Então, na hora que eu já estou selecionando, eu já vou notar quantas linhas ela tem. Olha ali. Ó, ela tem 8 linhas, certo? Onde que eu posso notar essas 8 linhas? Veja que no canto inferior direito, ele aparece 8 linhas por uma coluna. Ou seja, então eu vou ter que... Terminei essa minha função, vou dar um Enter. Olha lá, ele puxou só a primeira. Por quê? Porque só o primeiro aqui é só a primeira que está pegando. Então, o que eu tenho que fazer? Copiar essa função para o lado, certo? Então, eu posso pegar aqui e puxar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu passei a 7. Olha lá, mas tem um pequeno erro ali. Por que deu um erro? Porque eu tenho que trabalhar com essa função na forma de função matriz, certo? O que é uma função matriz? Função matriz nada mais é que depois de você inserir ela, ao invés de você dar simplesmente um Enter, você dá um Ctrl Shift Enter, certo? Ele vai gerar uma função matriz, ok? Então, vou selecionar aqui já as minhas
minhas 8 linhas, que são daqui, né? 8 linhas. Vou selecionar aqui para o lado. Então, 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vou dar um F2 nessa minha primeira célula, que já está selecionada. Abriu novamente minha função. Vou dar um Ctrl Enter. Opa. Ctrl Shift Enter. Olha aí, ele já dispôs o que estava aqui na vertical, ele já dispôs aqui na horizontal, certo? Então é bem interessante. E eu também posso fazer isso ao contrário, pegar o que está na minha horizontal e transpor na vertical. Então, como que eu fiz? Coloquei transpor, selecionei a matriz que eu precisava, aí depois de ter inserido ela, Ctrl Shift Enter. Pronto, está pronta a minha função, ok? Tá, renomeados os campos, certo? Agora vamos para a minha planilha de autoatendimento.